Conselho de Penafiel, na freguesia de Fontarcada, e estamos com o Sr. Presidente Paulo Jorge Ferreira. Olá, Sr. Presidente, como está? Boa tarde. Bem, obrigado. Olha, vamos dar início a esta conversa, porque eu não gosto de chamar entrevista, porque no fundo isto, o que é que eu pretendo, o que é que a Norte TV pretende com isto? Pretende que seja uma conversa para que o freguês e o nosso telespectador lá em casa conheça melhor o seu Presidente e se calhar melhor a sua freguesia. Então eu começaria pela forma mais fácil, que é o Sr. Presidente nos descrever um pouco a sua freguesia. Bom, a nossa freguesia é uma freguesia rural subdesenvolvida, tem assistido a alguma evolução ao longo dos anos. Isto não está nada bem. Isto não vai... Portanto, Fontarcada é uma freguesia com uma característica muito própria. Ainda se nota bastante a parte rural na nossa freguesia. Já vai havendo aqui e ali algum desenvolvimento a nível de indústria, mas com a atual crise que nós estamos a atravessar, Fontarcada também se está a ressentir. Infelizmente, não há cerca de um ano também passamos por umas dificuldades com os despedimentos de 70 pessoas que trabalhavam numa fábrica aqui em Fontarcada. Portanto, estamos a sentir também essa dificuldade. É uma freguesia que essencialmente exporta os seus trabalhadores para a cidade do Porto, Penafiel, Val de Sousa, no seu todo, e tem pequenas empresas, pequenas indústrias, mas no âmbito familiar. Sr. Presidente, qual é a população de Fontarcada? Segundo os últimos censos, de 2011, dava cerca de 1.616 pessoas. 1616. 1.616. Passando a família um bocadinho, temos desemprego, estamos a sofrer. Quando diz que existe desemprego por virtude, até de empresas que fecham, em virtude da crise que não há como escondê-la, não é? O Sr. Presidente consegue percentuar isso? Em percentagem não lhe consigo dizer, mas sei lhe dizer que atualmente nós estamos a sentir isso de uma maneira bastante acentuada. Aliás, foi por isso que nós tivemos esse trabalho, fizemos todas as diligências necessárias no sentido de implementar em Fontarcada um gabinete de inserção profissional que temos neste momento a funcionar nas instalações da Associação de Desenvolvimento, fruto de uma parceria criada entre a Associação de Desenvolvimento e a Junta de Freguesia, porque entendemos que há de facto essa necessidade, essa dificuldade. Sentimos claramente que hoje em Fontarcada temos pessoas que querem trabalhar e não têm onde, não há de facto trabalho. Nós tínhamos muita mão de obra semi-qualificada a trabalhar na construção civil, mesmo alguma na agricultura, e hoje isso tem-se acentuado de maneira anormal em Fontarcada. Algumas confecções que ainda vão trabalhando, mas com muito menos gente do que esperávamos, que tínhamos há uns anos atrás. Portanto, de facto, Fontarcada tem-se ressentido de uma maneira muito acentuada nos últimos anos, em especial nestes últimos anos, a crise, principalmente a crise do emprego. Sr. Presidente, nós agora estamos abraços com o novo mapa autárquico, não é? Já agora deixe-me perguntar, Fontarcada sofre alguma alteração? Não, Fontarcada fica exatamente conforme está. Não agrega a qualquer freguesia. Nem agrega nenhuma a Fontarcada? Não, fica exatamente conforme está. Fontarcada fica independente como esteve até agora, desde sempre. Qual é a opinião do cidadão Paulo Jorge Ferreira Eu posso dizer sobre esta história da agregação, a extinção, vamos chamar o que quisermos, das freguesias? Primeiro, não queria que lhe chamássemos o que quisermos, porque podemos estar a desvirtuar a coisa. Não há uma extinção, há agregação, pode ser uma questão de português, mas não há. Não é, foi uma má expressão da minha parte. Não são extinções, são agregações. E eu vou-lhe dar a minha resposta como Presidente de Junta e como cidadão. Os fontarcadenses conhecem-me, sabem que a opinião que tenho como Presidente de Junta é como cidadão, ela não difere, seria estar a tentar desvirtuar a questão. Eu, em alguma medida, concordo com a agregação de freguesias. Só não concordo com esta lei atual, da forma que ela está a ser feita, porque está a ser feita de forma precipitada. Isto, para mim, na minha perspectiva, e sendo certo que a questão monetária não pode ser um fator, uma vez que as 4.259 freguesias que existem no nosso país gastam cerca de 0,1% do orçamento de Estado, portanto, a questão de dinheiro não pode ser um fator. Não vejo outra posição de que não seja meramente política esta questão. E eu acho que uma situação como estas devia de ser muito mais ponderada, muito mais espaçada no tempo. Acho que foi feita de alguma forma precipitada. Eu vejo algumas mais-valias nas agregações de freguesias, principalmente nos núcleos urbanos muito grandes. Permitam-me referenciar a cidade de Porto.
há um conjunto de freguesias ali num pequeno espaço e as pessoas não vão perder qualquer espécie de prestação de serviços nessa freguesia. Nos núcleos menos desenvolvidos, estamos a comparar com a cidade de Porto, que é o caso de Penafiel, por exemplo, isso pode trazer alguns problemas. Nos meios mais pequeninos, eu compreendo que seja difícil manter uma freguesia com 300 habitantes, mas há aqui uma questão dúbia, quer dizer, mas é exatamente essas 300 pessoas que estão mais afastadas. A cidade de Porto, permite que me diga, uma vez que já está a referir, é uma das que vai sofrer até mais que os 25%, não é? Perfeitamente, eu aí concordo na totalidade, porque é praticamente, não me parece correto. Quando falamos de serviços, prestação de serviços às populações, ter freguesias como Sé, Vitória, São Nicolau, todas ali nos arredores, outros serviços praticamente não são prestados pelas juntas de freguesia. Portanto, existe a junta de freguesia, mas as pessoas não vão ao centro de emprego, não vão à junta de freguesia tratar de uma situação de emprego. As pessoas em Fontarcada não vão ao centro de emprego, vêm à junta de freguesia tratar de um assunto de emprego. E isso acontece nas freguesias mais rurais ainda e mais no interior. Portanto, a agregação de freguesias pode ter alguma mais-valia, pode ter, mas não desta forma e principalmente neste tempo onde nós devíamos estar todos focados noutros assuntos mais importantes, que é precisamente o dinheiro. E aqui claramente não é uma situação de dinheiro, não pode ser uma questão de dinheiro, porque estamos a falar de 0,1% do orçamento do Estado, não pode ser a questão de dinheiro. Então, pelo nosso telespectador perceber, o Sr. Presidente concorda que seja feito algo em relação às freguesias, mas se calhar este não é o mato autárquico como o Sr. Presidente se referia. Eu acho que começar uma casa pelo telhado dá sempre a geneira. Já se chamou regionalização e ela não avançou. Eu acho que claramente começou-se pelo mais pequeno. Claramente o Presidente de Junta, fala-se muito, eu gosto muito de ouvir os políticos nacionais falar dos Presidentes de Junta e não sei o quê, mas continuamos a ser os parentes pobres da política nacional. Eu compreendo que os 230 senhores que estão sentados na Assembleia da República sintam algum complexo em lidar com os Presidentes de Junta. Até porque os Presidentes de Junta são os únicos políticos que são respeitados e até acarinhados pelos cidadãos. E isso deve-lhes criar algum entrave. E então começaram pelos mais pequenos. Porque, obviamente, o nosso país tem muitos problemas para resolver. Eventualmente, as juntas de freguesia também têm alguns problemas para resolver, mas parece-me que focar o problema que nós atravessamos, e principalmente na questão de organização administrativa do nosso país nas juntas de freguesia, isto é claramente um erro, na minha opinião. Então, nós já um pouco de espetáculo político nessa altura. Um pouco não. Muito espetáculo político, não tenho dúvidas. Okay. Acho que os nossos telespectadores percebem o que é que o Sr. Presidente... Eu quero dizer que pode haver aqui até alguma dúvida, e no caso em Fontarcada em concreto, eu sou totalmente contra esta reforma administrativa. Mas no que toca à decisão que teve que se tomar em relação ao nosso Conselho, eu vi-me obrigado a votar favoravelmente essa proposta que a Assembleia Municipal se viu obrigada a apresentar, porque preferi que fossem os penafidelenses, nomeadamente a Assembleia Municipal de Penafiel, a tomar uma decisão do que fosse uma comissão técnica a vir de Lisboa cá para cima dizer o que é que nós devíamos fazer em Penafiel. Porque no passado nós já tivemos histórias desse género e eu não as queria ver repetidas. Acho que, uma vez que se nós tomássemos uma atitude, perdíamos 10 freguesias, uma forma de dizer, víamos 10 freguesias agregadas, se nós não tomássemos uma atitude, iríamos ver mais, iríamos ver cerca de 15. Ora, nesses 15, quase de certeza que veríamos Fontarcada englobada. Ora, eu na defesa da minha terra, foi isso que eu me comprometi, foi defender Fontarcada, eu vi-me obrigado a votar favoravelmente o mapa autárquico apresentado na Assembleia Municipal, porque claramente não tocava em Fontarcada. E se deixasse a Comissão Técnica vir por aí fazê-lo, ou seja, se não fizesse nada, se pela minha inação ficasse quieto, vinham os senhores de Lisboa tomar uma decisão, e aí sim eu era responsável porque não tinha defendido os interesses de Fontarcada. Sr. Presidente, mas eu não resisto a perguntar-lhe uma coisa. Ok, nós não falamos aqui de extinção, lógico que não, estamos a falar da agregação, porque a figura, o edifício das juntas vai continuar a existir, os serviços que lá tiveram vão continuar a ser prestados. Acredita mesmo que numa junta pequena como esta, não é? Que se for agregada a uma junta maior, que não há o risco de haver
ir sucedendo uma diminuição Deixa-me da dar-lhe junta e passar a centrar os serviços no outro lado e com um jeitinho daqui a 1 ano ou 2 esta porta não abriria. Não acha que há o risco? Que esse risco está patente? Não acho, muito sinceramente não acho. Acho que até pode haver mais serviços espalhados no território, na totalidade do território. Eu vou-lhe dar um exemplo que às vezes foca-se muito a questão da identidade. Esse parece ser o problema maior, que é a questão da identidade. Aí sim, há uns anos atrás, houve extinção de freguesias e ainda hoje, no Conselho de Penafiel, toda a gente conhece Entre os Rios. Mas Entre os Rios era de facto uma freguesia, mas hoje não é. Hoje é um lugar da freguesia de Eja. E ainda hoje, a população em Penafiel conhece melhor Entre os Rios que Eja. Portanto, se lhe falar em Calçada, toda a gente sabe onde é. Se lhe falarem nas Termas de São Vicente, toda a gente sabe onde é. Se perguntar a alguns cidadãos do Conselho de Penafiel, poucos vão saber dizer qual é a freguesia que pertence às Termas de São Vicente. Portanto, eu acho que a questão da identidade não se coloca. E parece-me que foi por aí. Acho que sim, acho que sim. O facto de nós juntássemos, se por acaso isso acontecesse, Fontarcada a uma freguesia qualquer vizinha, nós existiríamos sempre como Fontarcada. A questão dos serviços, temos que ser sérios. Daqui a 10 anos, eu não estou a ver um cidadão vir buscar um atestado à junta de freguesia. Ele vai mandar um e-mail e ele vai ter a casa com assinatura tudo eletrónico. Portanto, a questão dos serviços acaba por ser um bocadinho. Há a questão da proximidade. Eu assumo e respeito isso. Eu tenho cidadãos da nossa freguesia que não ligam para o Presidente da Junta. Ligam para o Jorge, querem que o Jorge vá lá falar com eles e o Jorge vai lá e fala com eles. Sejam pessoas de idade, sejam não sejam pessoas de idade. É que às vezes foca-se só as pessoas de idade e às jovens também. A proximidade tem que ser com os jovens também. Também tem que ser com os jovens, não é só com as pessoas de idade. Admito que as pessoas de idade, uma questão até de se moverem, de terem mais dificuldade em deslocarem-se para os sítios, se precisem mais dessa proximidade. Mas eu gosto de ter essa política de proximidade com os jovens e com os mais ou com os menos jovens, se quiserem. Mas essa questão pode ser colmatada através de outras entidades. Estou-me a lembrar agora das associações de desenvolvimento, que têm feito um trabalho fantástico nessa questão de proximidade. Portanto, eu acho que entrou-se aqui numa guerra política e onde claramente a questão de efetivamente criar mais valias com as agregações acabou por ser mais uma disputa política do que propriamente a realidade. Por isso é que eu volto a dizer que foi uma questão feita um bocado em cima do joelho e temos é que fazer. Parece-me que é uma birra de um doutor, ou não, Relvas. Por isso é o que eu acho. Com certeza. Avançando um bocadinho, eu ia lhe perguntar, Sr. Presidente, como é que classifica socialmente a sua freguesia? Se me está a referir em termos de idades, nós... Na globalidade. A nossa freguesia... Acho que é uma freguesia remediada. Temos situações de alguma dificuldade económica, claramente. Temos situações de... Ultimamente, nota-se essencialmente pela questão do emprego, a dificuldade económica vem-se acentuando. Temos alguns idosos, mas também temos muita juventude. E eu fiquei muito feliz que nos últimos censos de 2011, quando foi feito, percebeu-se claramente uma evolução da freguesia. Há, de facto, mais pessoas na nossa freguesia. A nossa freguesia aumentou, quer em número de habitações, quer em número de população. Pode não ser muito significativo, mas cerca de 100 pessoas a mais que o ano de 2001 parece-me razoável nos meios em que a gente viveu. Claro que queríamos mais, mas isto é fruto daquilo que vai acontecendo, quer dizer, os cidadãos de Fontarcada sabem perfeitamente, eu tive muitos irmãos e hoje só tenho uma filha, quer dizer, isso faz parte da vida atual, não é? Quando fala essas 100 pessoas a mais, são pessoas que se deslocaram e vieram viver para Fontarcada ou estamos a falar de... Também pessoas de fora para dentro, o que isso me parece melhor, ou seja, há de facto pessoas que vieram das freguesias vizinhas viver para Fontarcada. E isso parece-me que é muito bom. Isto vai de encontro à minha próxima pergunta, que seria como é que estamos em termos de segurança? Fontarcada é uma freguesia. Este é um problema que ultimamente me tem chocado. O tema é mesmo este. Aliás, tive a oportunidade, em meados deste ano, na inauguração do Centro Cultural e Juvenil de Fontarcada, a referir isso publicamente, porque de facto estou um bocadinho... Não gosto de dizer o termo assustado, porque pode passar a ideia de que estou, mas não contava com esta... O termo não será violência, mas está-me a faltar a palavra, confesso. Algum excesso de vandalismo, de pequena dimensão, mas tem havido algum vandalismo na nossa freguesia.
Nós temos uma caixa multibanco e, como todos, andamos aqui com o coração nas mãos à espera que ela exploda. Portanto, de facto, temos sentido alguma situação. As entidades oficiais, nomeadamente quem de direito, quer a nível de policiais, quer a nível de autárquicas, estão devidamente informados das minhas preocupações. Eu posso lhe referir casos de droga e posso lhe referir casos de roubos e que foram devidamente e da forma que deviam de ser avisados a quem de direito. E, de facto, nós aqui em Fontarcada eu tenho sentido nos últimos tempos alguma pressão, alguma exposição de situações que não contava ver e que já não me lembrava de ver há uns anos atrás. Mas quando me refere que foram a quem de direito, portanto, inquiridos policiais, presumo eu, foram resolvidos ou não foram resolvidos? Eu presumo que estão a tomar conta da situação. Há alguma situação que num ou outro caso já se percebeu uma diminuição, alguma exposição que eu não contava ver, muito sinceramente. Não admito que sempre houvesse na nossa freguesia, nós não somos mais que os outros. Eu costumo dizer, como dizia um jovem que trabalhou comigo nos censos de 2011, nós em Fontarcada temos de tudo, só não temos uma coisa, que é a comparação. Por isso nós também temos de estar sujeitos a esses problemas da sociedade atual, seja droga, seja roubo. Mas não achava que não ia pressentir da forma que estou pressentido. Percebe-se claramente que há esse tipo de problemas em Fontarcada. Por exemplo, também se calhar terá a ver com a própria crise também que estamos a passar. Será também um espelho. Apetecia-me responder-lhe à forma de boa desculpa. Porque quem tiver de facto dificuldade para trabalhar. Porque quem quiser, de facto, eu acho que roubar é feio, pedir não é. Eu não posso vir com isso, parece-me que é dar cobertura a quem faz esse tipo de asneiras. Vamos passar para a próxima. Porque eu acho que quem, de facto, se tiver fome, que peça que há de haver alguém que lhe dê de comer. Não precisa de roubar. Está mesmo de acordo com a plataforma. A minha próxima pergunta, que é os apoios sociais que existem ou não na freguesia, se a junta da freguesia tem alguma intervenção. Nós temos tido uma intervenção que acho que tem sido correta, que é, efetivamente, olhar a quem de facto precisa. Nós, fruto do pedido dos pais e fruto do nosso trabalho que fomos feito ao longo dos anos, conseguimos criar um centro cultural, um centro escolar em Fontarcada. Nós tínhamos 3 edifícios escolares, alguns já não obedeciam às regras atuais, quer em termos de condições, de equipamentos e tudo, e foi criado um centro escolar em Fontarcada. Um centro escolar magnífico, que oferece todas as condições e mais algumas, e tinha uma pequena falha, faltava-lhe o serviço de refeições. Nós assumimos agora o serviço de refeições, temos o serviço de refeições a funcionar e temos tido o cuidado de perceber se de facto há ou não há alguém que efetivamente precise. Tenho pressentido que algumas pessoas precisam e vêm falar connosco. Vêm-nos dizer, mas como elas já são apoiadas através do escalonamento que é feito através da Câmara Municipal, aquelas que efetivamente precisam são apoiadas. Há um caso ou outro, por uma ou outra situação de circunstância, lhes parece mais difícil pagar, mas não estou a sentir em termos de alimentação, é isto que me refiro em concreto, na escola das crianças que lá temos. Depois nós prestamos um serviço que os pais têm elogiado, que gostam, que é, nós levamos as crianças todas à escola no meio de transporte da Junta de Freguesia, vamos das crianças, levamos a casa e trazemos a casa. Não é gratuitamente. Não é porque não podia ser, de outra forma, não é? Estamos a falar de 100 e tal crianças, temos que ter 2 carros para levar, temos que ter funcionários para acompanhar gratuitamente. Os cidadãos sabem perfeitamente que a nossa freguesia não tem capacidade financeira para suportar um serviço desses. Portanto, se não fosse com a colaboração deles, isso era impossível, não é? Os carenciados, não sei se existe carenciados da forma que me está a dizer em Fontarcada. Custa-me muito, eu vou-lhe dizer, mas custa-me muito, porque é assim, se de facto não têm apoio, já têm o escalão, ou seja, já não pagam a refeição. Os carenciados já são apoiados. Portanto, os que são efetivamente carenciados já não pagam. Ou seja, por exemplo, quando queria, e muito bem, um meio para os alunos se deslocarem para a escola, não é? Os alunos apoiados ou não, se tiver dificuldades e não puderem usufruir desse meio, vão estar na mesma a ser separados.
Não, Como é porque que resolve ninguém. essa situação? Temos que ser nós aqui na Junta, caso a caso, perceber se há de facto ou não essa necessidade. Deixe-me dizer que até agora ainda nenhum pai dos que usa me veio dizer para não pagar o transporte. Fico satisfeito. Nós estamos aqui. Deixe-me dizer que nunca aconteceu. Já aconteceu e vai acontecendo ocasionalmente, pedem para fazer o pagamento de forma faseada, esperar um bocadinho e a gente vai tolerando e vamos pressentindo isso e tentando colaborar. Mas pedir para não pagar... Admitem a grande mais-valia que é a Junta já proporcionar esse transporte, não é? Sim, E não querem claro. perder... Não querem perder, porque é de facto uma Queixam pelo mais-valia. serviço, Há dias um pai falava-me, e de facto tem 2 crianças na escola, e há um valor que ele paga, incluindo refeição, transporte, prolongamento e tudo, o valor que ele paga, que se posso estar aqui a não dizer o valor correto, mas sei cerca de 90 euros. Mas aquilo que eu lhe fiz ver foi que ele, por 90 euros, nós íamos buscar os filhos a casa, levávamos os filhos a casa. E eles iam, 2 minutos, eles ficavam o dia todo na escola, iam embora devidamente almoçados, com toda a segurança, e íamos buscá-los lá. E ele viu nisso uma mais-valia, quer dizer, não deixam de ser 90 euros, para quem trabalha eu admito que seja dinheiro, eu também pago, portanto eu também sei que é. Portanto, de facto, mas acho que há o efeito contrário, ou seja, o esforço justifica perfeitamente aquilo que está a falar. Até porque estamos a falar da segurança dos nossos filhos e da educação e da alimentação dos nossos filhos. Parece-me que isso é evidente. Com certeza, também sou obrigado a concordar. Sr. Presidente, saindo um pouco da freguesia, vai ser a única altura que vamos sair, nós estamos fartos de falar, estamos a atravessar uma crise, não só em Portugal, mas um pouco por Europa, não é? Eu pediria para o Sr. Presidente me dizer primeiro se acha que Portugal vai ter condições para se manter dentro do euro e depois se tem alguma ideia, não é? Em termos do tempo que nós duraremos a atravessar esta crise. Bom, eu sou otimista por natureza e parece-me a mim que tudo aquilo que eu tenho lido e percebido, Portugal sair de fora do euro seria um erro catastrófico, seria muito pior que aquilo que tivemos há uns anos atrás. Eu tenho 37 anos, mas tenho a ideia da evolução que o nosso país sentiu nos últimos anos para cá. E isso deve-se, sem dúvida, à Europa e ao euro. Esta crise não foi provocada por este governo nem pelo anterior. Esta crise foi provocada por vários governos, ao longo dos anos, foram-se feitas muitas asneiras ao longo dos anos, asneiras que qualquer cidadão comum as percebe. Portanto, quem as fez sabia perfeitamente o que estava a fazer e tinha responsabilidades políticas. Agora, eu acho que esta crise vai se manter. Eu não acredito que ela se resolva de um ano para o outro. Eu acredito que nós temos aí mais 2 ou 3 anos na frente com muitas dificuldades. Mas acha que ao fim de 2 ou 3 anos que se notará uma retoma? Tem mesmo que melhorar, porque pior não podemos estar. Tem mesmo que melhorar. Nós não podemos continuar a ver jovens e pessoas a comprar casas a crédito, a comprar televisões e frigoríficos a crédito quando não ganham o suficiente para pagar. Quer dizer, isso tem mesmo que mudar. Sr. Presidente, mas permite-me dizer, isso já acabou, porque não me interessa. Pois tem que acabar. E esse problema já não existe, já não se põe nunca mais. Precisamente, por isso não podemos voltar ao mesmo. Estamos a falar de quem os tem que os pagar. Porque quem os deve o exige. E depois estamos a falar, quando nós falamos de divisão, estamos a falar do mercado empregador. Estamos a falar quando não há para onde trabalhar, quando não há empresas a abrir, quando não há um investimento na economia, as coisas não se limitam só se eu pago ou não pago a minha casa, se pago ou não pago o meu carro. Se as pessoas não tiverem trabalho, se não ganharem dinheiro, aí não têm mesmo como pagar. Sim, quando eu falo da crise, falo de nós termos uma retoma económica e penso que o importante para nós pagarmos as nossas contas, essencialmente é termos uma retoma económica. Eu penso que ela vai, eu penso que isto tem mesmo que mudar, quer dizer, não podíamos continuar da forma que estávamos. Nós não podíamos, isso toda a gente diz, todas as estatísticas, todas as pessoas no âmbito nacional e europeu percebem claramente que nós estávamos a viver muito acima das nossas possibilidades, não era acima, muito acima das nossas possibilidades. Nós estamos, neste momento, temos um Ministério, que é o Ministério da Dívida, que gasta mais que o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, quer dizer, ministérios que são fundamentais para o bem-estar de nós. Portanto, nós sabemos o que andamos a fazer. Sabemos que andamos a fazer durante as asneiras durante muitos anos. Há dias, creio que foi o Sr. Primeiro-Ministro Passos Coelho, dizia que ia tentar meter na Constituição o direito à uma existência de dívida. De facto, nós fomos permitindo a nós próprios, durante ao longo dos anos, criar dívida em cima de dívida. Ou seja, nós estamos a pagar estes valores absurdos, é para pagar juros das dívidas que temos.
Portanto, ninguém consegue sobreviver assim. Nós temos que ver os nossos exemplos nas nossas casas. Ninguém consegue gastar o que não tem. E foi o que nós andamos a fazer durante muitos anos. Nós andamos a gastar mais do que tínhamos, claramente. Toda a gente sabe disso. Portanto, agora temos que pagar. É curioso isto, porque deve ser da minha idade, eu sou bastante novo, mas já há uns anos que ouço as pessoas, principalmente mais de idade, quando se falava em dinheiros a fundo perdido da Europa, e tudo, as pessoas diziam, isto vai-se pagar. Isto vai-se pagar. Pois, estamos a pagar. Então, e estas pessoas sentiam isto, nunca se foram preparando? Não foram. Senhor telespectador, com estas declarações do Sr. Presidente, damos por terminada esta